Samuel, capítulo 16, versículo de número 11, versículo 10 ao 12, e depois nós vamos para o capítulo 17. Amém? Amém. 7 ao 11. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, nem estatura, porque tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e fez passar diante de Samuel, a qual disse: não tenha este escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar Samá, porém disse: tampouco a tem escolhido o Senhor. Assim fez Jessé os seus 7 filhos diante do Samuel, porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido a estes. Disse mais Samuel: acabaram-se os jovens, e disse: ainda falta o menor, eis que apacenta as ovelhas. Diz, pois, Samuel a Jessé: envia e manda e chama, porquanto não assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Agora vamos para o capítulo 17, versículo 45, que diz assim: tu vens a mim com a espada e com a lança e com o escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, este texto da palavra do Senhor, muito conhecido pela amada igreja, fala acerca de Davi. Mas primeiro vamos analisar o contexto da história. Quando nós olhamos o contexto da história, nós vemos a partir do capítulo 8 de 1 Samuel, em que o povo de Israel começa a rejeitar o julgamento de Samuel diante da nação. A Bíblia diz que Samuel estava já velho, e a nação de Israel começa a rejeitar Samuel como juiz naquela época, que estava julgando o povo de Israel. E a Bíblia diz que Samuel chega a Deus e fala: Senhor, o povo de Israel está me rejeitando, não quer que eu esteja à frente do povo para me estar julgando eles. E a Bíblia diz em que Deus fala: Samuel, não é você que tem rejeitado, não é a você que eles têm rejeitado, eles têm rejeitado a mim, Samuel. Porque o povo de Israel via as nações vizinhas que tinha rei, e o povo de Israel queria isso também para eles. O povo de Israel via as nações vizinhas: mas nós queremos ter um rei, só nós que não tem rei. E Deus fala: Samuel, faz o seguinte, eles estão rejeitando, não você, mas está rejeitando a mim, pode conceder a eles o rei. Aqui, a primeira coisa que eu quero destacar aqui é o seguinte: nem tudo que fulano está fazendo é que você deve fazer. Não é pelo fato que as nações vizinhas estavam tendo rei que era necessário Israel ter rei, mas não era da vontade de Deus que Israel estivesse rei naquele momento. Saiba de uma coisa: o reinado de Saul não foi a vontade de Deus, foi a permissão de Deus. Nem todos os reis foi a vontade de Deus, não, foi a permissão de Deus. Você não acha que nos dias de hoje um governante sentando na cadeira pode ser da vontade de Deus? Pode ser, mas talvez pode ser da permissão de Deus. Deus permitiu. Por livre-arbítrio, Deus permitiu aquele rei, aquela pessoa sentar na cadeira. Deus permite. Foi da permissão de Deus que Saul fosse para a cadeira de rei, mas não era da vontade de Deus. Deus apenas permitiu. E a Bíblia diz que vai lá e Samuel vai procurar um rei para Israel e acha Saul. Saul vai e é ungido a rei. E Saul vai, passa o tempo, Saul está na cadeira de rei, mas não era da vontade de Deus, era a permissão de Deus. Foi passando o tempo, e Saul na cadeira. Mas Deus, pela sua bondade e misericórdia, Deus deu chance a Saul no seu reinado, deu. Mas Saul, de maneira nenhuma, ele foi aprovado naquilo que
Deus tentou aprovar dele. Isso foi passando o tempo, até que Deus mandou Saul matar os amalequitas. Saul vai lá e mata todos os amalequitas, mas Saul não obedeceu à ordem de Deus. Não é à toa que Samuel chegou perto de Saul, e Saul tinha poupado alguns animais, e Samuel escuta o ruído de alguns animais. E o Senhor fala para Samuel e fala: Saul, eu não quero sacrifício, eu quero obediência. Saul não teve obediência durante o seu reinado, porque era a permissão de Deus. Porque se fosse o reinado que era da vontade de Deus, tudo fluiria bem. Porque como o governante está governando segundo os decretos de Deus, o povo se alegra. Mas como o governante está governando tudo ao contrário de Deus, o povo sofre. O povo de Israel passou por vários problemas por causa de desobediência de rei. Porque rei não fez pacto com o Senhor e envolveu com outros ídolos durante toda a trajetória de Israel. Mas aqueles reis que renovaram o pacto com o Senhor, Israel provou do gozo do Senhor. E agora, no capítulo 16 de 1 Samuel, para nós adentrarmos no texto, nós vemos aqui que Deus já acaba com a paciência com Saul. Porque Deus deu chance para Saul, e Saul de maneira nenhuma passou naquilo que Deus tentou dar chance para ele, pela sua vontade de misericórdia. E no capítulo 16 de 1 Samuel, Deus fala com Samuel: Samuel, até quando você vai ter dó de Saul? Tendo eu rejeitado, vá lá na casa de Jessé, ali tem um segundo o meu coração. Até quando você vai ter dó de Saul? Vai lá, que na casa de Jessé tem um escolhido. E a Bíblia diz que que Samuel vai até a casa de Jessé. A Bíblia diz que ele chega, fala: Jessé, santifica, que nós vamos lá, porque tem um filho seu que vai ser rei. E a Bíblia diz que Samuel vai até a casa de Jessé, e acontece que senta aqueles filhos de Jessé na mesa, e a Bíblia diz que na hora que Samuel bateu o olho em Eliabe e falou assim, no versículo 6, certamente é este. Mas no versículo 7 Deus chama a atenção de Samuel: Samuel, não é para a estatura, não é para a aparência, não atente, porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o que está diante dos olhos, mas eu vejo o que está diante do coração. O que Deus estava contemplando aqui não era a aparência. Deus não estava contemplando a aparência, Deus não estava contemplando o aspecto físico, porque quando o homem vai chegar perto de uma pessoa, a primeira coisa que ele vai observar é o aspecto físico, se é forte, se é valente, se é formoso. E eu garanto que Samuel, ele abateu os olhos e disse embaixo: olha, Eliabe deve ser forte. Vamos conjecturar aqui: Eliabe deve ser forte, certamente deve ser rei, deve ser esse. Mas o Senhor, imediatamente o Senhor chama a atenção de Samuel, porque o Senhor não vê o que está diante dos olhos, ele vê o coração. Porque a Bíblia diz em Hebreus, no capítulo 3, versículo 13: antes todas as coisas estão nuas aos olhos daquele que temos que tratar. Em Daniel capítulo 2, versículo 22, a Bíblia diz: porque ele revela o escondido, porque ele sabe quem está em trevas, porque nele mora a luz. O Senhor vê além do que o homem possa olhar. O homem é limitado de ver aquilo que Deus está vendo. E Samuel era um homem, ele estava limitado, mas o Senhor estava vendo além daquilo que a limitação de Samuel poderia ver. E a Bíblia diz que foi passou Samar,
passou a Abinadab. A Bíblia diz no capítulo 17 que no total, Jessé, contando com Davi, Jessé tinha 8 filhos e foi passando. Mas no caso aqui, sem ser Eliabe, passou mais 6 filhos. E a Bíblia diz que Samuel falou: uai, mas não tem mais não? Aí eles falaram: tem sim, está Davi, ele está apacentando ovelhas no pasto. E Samuel fala: envia e manda o chamar, porque não assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. E a Bíblia diz que Samuel manda chamar Davi, e era este que o Senhor havia escolhido. A primeira coisa que eu quero destacar aqui é que o Senhor, ele vê além do que o homem possa olhar. Davi estava lá no pasto, Davi estava no anonimato. Ninguém estava vendo Davi matar urso, ninguém estava vendo Davi matar leão, mas o Senhor estava contemplando ali além do que o homem possa ver. Porque às vezes a pessoa pensa que precisa de holofotes para que Deus possa ver ele. Saiba de uma coisa: você pode estar escondido, que Deus está te vendo. Saiba de uma coisa: nada está despercebido dos olhos do Senhor. Aquela oração que você está fazendo, aquela intercessão que você está fazendo, aquela pregação que você está fazendo para aquela pessoa que ninguém está precisando de ver, Deus está te vendo. Você não precisa de holofotes para Deus te alcançar. Deus está te contemplando. Deus contempla quem está no anonimato. Davi não precisou de holofotes para Deus ver aquilo que estava dentro dele. E nessa noite o Senhor está olhando para o seu coração. O Senhor não está olhando se você está se vestindo bonito. O Senhor não está olhando se você está bem bonitinho, bem arrumadinho. O Senhor está olhando para dentro do seu coração. Porque não basta eu estar de terno e gravata aqui no púlpito da igreja se eu não tenho testemunho de vida lá fora. Porque a nossa aparência física não determina quem nós somos como cristãos. É aquilo que está dentro de nós. E quem está contemplando o que está dentro de nós é Deus. E eu te pergunto com essa palavra: como está o nosso coração diante de Deus? Sabe de uma coisa? Deus está contemplando o seu coração. Como está o seu coração diante de Deus? Porque Deus aqui na escolha do chamado, Deus não olhou para a aparência física. Samuel, como um homem falho, como eu e você, ele olhou a aparência física, mas Deus olhou o coração. Era o escolhido de Deus segundo a vontade de Deus, segundo o coração de Deus. Porque Davi, ele estava lá. Davi, ele estava sendo rejeitado pela sua família. Davi, ele estava sendo afastado de sua família, porque de nenhuma maneira eles chamaram ele para a mesa, eles deixaram ele lá no pasto. Mas foi preciso do homem de Deus chamá-lo, porque Deus estava vendo ele. Saiba de uma coisa: independente do lugar onde você está, Deus está te vendo. Nada é em vão na obra do Senhor. Mas você pensa: mas eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, o pastor não está me olhando, eu estou fazendo isso, a dirigente não está me olhando, o dirigente jovem não está me olhando. Sabe de uma coisa? Deus está te contemplando. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, a Bíblia diz: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. O seu trabalho na obra de Deus não é vão, irmão. Você pode estar pegando um copo descartável no chão que alguém jogou e colocando no lixo, que Deus está te contemplando. Você pode estar fechando a janela da igreja, que Deus está te contemplando. Deus está contemplando você. Há uma certa história de uma certa irmãzinha que ela limpava o banco da igreja e orava: Senhor, abençoa o pregador, abençoa a tua igreja, abençoa o culto. E a história diz em que Deus deu um sonho para um certo pastor,
E aquele pastor, naquele sonho, viu um monte de coroa lá no céu, Deus no sonho dele. Ele certamente pensou: aquela coroa brilhante é minha. Mas na verdade Deus chamou a atenção do coração dele e falou: não, é aquela irmãzinha que limpa o banco da igreja e sempre está orando por você. Deus está contemplando o anonimato, não é holofotes. E sabe de uma coisa, Deus está contemplando você. Não é vão a sua oração, não é vão o seu trabalho na casa do Senhor, não é vão a sua intercessão. Deus está te contemplando. Nada passa despercebido aos olhos do Senhor, porque Deus está te contemplando. A segunda característica agora que eu vou destacar agora é no capítulo 16 ainda. E a Bíblia diz, no versículo 18: então respondeu um dos jovens e disse: eis que tenho visto o filho Jessé, o belemita, que sabe tocar, é valente, animoso, homem de guerra, sisudo em palavras e gentil de presença, o Senhor é com ele. Segunda característica: primeiro, o Senhor contemplou Davi no anonimato. Deus viu o coração de Davi, ungiu ele a rei, e a partir disso o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. E agora a segunda característica que eu quero destacar: Davi carregava a presença de Deus no seu coração. A Bíblia diz aqui nesse texto aqui, é que um espírito imundo se apoderou de Saul, e aquele espírito maligno começou a atormentar Saul. E aí Saul, com aquele espírito maligno, a Bíblia diz que eles procuram alguém para tentar tirar, espantar aquele espírito de Saul. E a Bíblia diz que eles vêem Davi nele a presença do Senhor para espantar o espírito imundo de Saul. A Bíblia diz que Davi tocava a harpa e o espírito mal se retirava dele. O que eu quero destacar aqui é que Davi carregava a presença de Deus na sua vida. E a pergunta que eu pergunto para nós: será que nós carregamos a presença de Deus dentro de nós? Será que a unção de Deus está dentro de nós? Será que realmente nós estamos carregando a presença de Deus? Será que nós estamos tendo um testemunho de crente lá fora, de cristão lá fora, ao ponto das pessoas falar verdadeiramente que aquela ali é mulher de Deus, verdadeiramente que ele ali é homem de Deus, verdadeiramente que ele ali é jovem de Deus? Porque a Bíblia diz em 2 Reis, em que a mulher, a sunamita, estava com seu esposo e viu Eliseu passar, e ela comenta com seu marido: eis que eu tenho visto que esse homem que passa por nós é um santo homem de Deus. Será que as pessoas podem verdadeiramente nos dizer verdadeiramente que ali é uma mulher de Deus, verdadeiramente ali é um homem de Deus, um jovem de Deus? Será que realmente as pessoas podem dizer disso de nós? Ou será que nós estamos envergonhando o Evangelho com nossas atitudes, com nossos atos, com o nosso testemunho? Como é que está o nosso coração diante de Deus? O Senhor não está contemplando posição social. O Senhor não está contemplando o que você faz, qual o cargo que você tem, o que você é. Deus está contemplando o seu coração. Será que nós carregamos a presença de Deus? Pergunto novamente nesse texto. Eles chegaram a notar a presença de Deus em Davi. Agora foi passando o tempo, e a Bíblia vai nos contar a história. Como a família de Davi não acreditava nele, o Senhor ele cria um cenário. A Bíblia vai nos dizer em que foi passando o tempo e teve uma guerra entre os filisteus e o povo de Israel. A Bíblia diz que eis que surge um gigante no meio dos filisteus. E esse gigante, ele era... Eis que surge um gigante. E a Bíblia diz que esse
gigante se surge. E acontece em que Jessé fala: ô Davi, vai lá, vai lá, ô Davi, e leva pão, leva comida para os seus irmãos e pergunta se eles vão bem. A Bíblia diz que dos filhos de Jessé foram 3 para a guerra. E Davi, ele chega lá com a comida que o pai mandou para perguntar se ia bem. E aquele povo começou a se temer contra aquele gigante. Aquele povo começou a temer aquele gigante. Começou todo mundo a recuar com medo daquilo ali. E a Bíblia diz que Davi procurou saber a respeito daquele gigante. E a Bíblia diz que chega Eliabe irado com ele, o seu irmão, e fala: o que você está fazendo aí? O seu lugar é lá no pasto. O que você está fazendo aí? Esse não é o seu lugar. E a Bíblia diz que Davi procurou do mesmo jeito saber daquele gigante. E o povo continuou temendo aquele gigante. O povo começou a recuar daquele gigante. Ninguém queria enfrentar aquele gigante. A Bíblia diz que Saul chega até a fazer uma oferta: olha, se vocês derrotar esse gigante, o Golias, vocês vão casar com a minha filha Mical e você vai ser isenta de impostos. Mas do mesmo jeito, com essa oferta de Saul, ninguém quis enfrentar o gigante, todo mundo recuava. Mas Davi, que tinha aquilo dentro do seu coração, Davi, que tinha a presença de Deus dentro do seu coração, ele não temeu o gigante, ele quis ir em nome do Senhor dos Exércitos. Davi, com a presença de Deus, aquele povo estava vazio de Deus, porque estava recuando com o gigante. Mas Davi, que tinha a presença de Deus, ele foi diante do gigante. Outra coisa que eu quero destacar é o seguinte: imagina se Deus tivesse escolhido Samar, Abinadab e Eliabe para ser rei. Ia chegar na hora da guerra, ia subir o gigante, o que eles iam fazer? Recuar e será rei. Mas Davi, para você ver que Deus não engana em escolher ninguém, Deus escolheu Davi e Davi não recuou com o gigante. Os irmãos de Davi, que poderiam ser rei, aos olhos de Samuel, eles recuaram com o gigante. Mas aos olhos de Deus, aquele que Deus escolheu, eles não recuaram com o gigante. Aliás, Davi não recuou contra o gigante. Davi enfrentou o gigante. E a Bíblia diz que Saul entrega as armaduras a Davi. Ninguém estava acreditando em Davi, estou concluindo. Ninguém estava acreditando em Davi. E acontece em que Saul, ele pensa: você tem certeza que você quer lutar? Estou apenas falando em palavras para nós entendermos aqui. Eu vou enfrentar esse gigante. Saul coloca as armaduras de Davi. Davi se sente desconfortável com aquilo ali. E Davi fala: eu não vou com armaduras de homem para enfrentar essa guerra. Eu vou com armaduras do Senhor. Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Essa guerra, as lutas, as provações, nós temos que vencer com as armaduras espirituais. É em nome do Senhor dos Exércitos que nós vamos vencer. A nossa guerra não é contra a carne nem contra a sangue, é contra os principados, é contra as potestades. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4: as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Davi não precisou de artifício humano para enfrentar o gigante. Ele foi em nome do Senhor dos Exércitos. Davi carregava a presença de Deus no seu coração, e ele foi diante daquele gigante e venceu o gigante. Davi não temeu a presença daquele gigante, porque ele tinha o Senhor dos Exércitos dentro do seu coração. Eu quero te dizer uma coisa: é necessário você ter a presença de Deus no seu coração, porque Deus não escolhe ninguém covarde. Deus escolhe pessoas ousadas para o seu ministério. Olha para você ver, se Deus escolher uma pessoa que qualquer gigante que se levanta quer desviar, olha, está por fora. Deus quer uma pessoa ousada, porque uma pessoa que não é corajosa, qualquer coisa quer desviar.
Qualquer coisa quer desviar da igreja. Eu vou desviar da igreja. Mas quem tem a presença de Deus, não, ele vai enfrentando, rompendo em fé, em nome do Senhor dos Exércitos. E eu concluo aqui dizendo: Davi carregava a presença de Deus. Davi, ele foi exemplo na presença de Deus. Não é à toa que assim que ele assumiu o reinado, Davi, a primeira coisa que ele fez foi trazer a arca da aliança, que estava sendo perdida por causa dos pecados dos filhos de Eli, Ofni e Finéias. Mas a primeira coisa que ele fez foi trazer a arca da aliança. Que em nome do Senhor nós podemos seguir o exemplo de Davi, no nome de Jesus. Agradeço a oportunidade.